O objetivo nosso aqui é explicar um pouco de como que funcionou essa rotina da transformação de um hospital de retaguarda em um hospital 100% Covid, tá? O Hospital Ronaldo Gazola, ele sempre foi um hospital com perfil, né, de hospital geral, com maternidade, com alguns leitos, poucos leitos de CTI, com a clínica médica, com o setor de saúde mental, mas nunca teve um setor de emergência, tá? Sempre foi um hospital de retaguarda dentro da rede municipal de saúde aqui do município do Rio. E ele tinha uma parte de cirurgia eletiva também, tá? Então, assim, era um perfil bem específico, tá? O próximo. E aí, no caminhar da questão da pandemia, né, o hospital ele começou a sofrer uma transformação para que ele pudesse ser a principal referência de Covid no município do Rio de Janeiro, tá? Isso não foi intensificado, né, nos meses iniciais, tá? Ele gradativamente ele sofreu uma série de transformações, vários serviços, né, que antes eram oferecidos nele foram interrompidos, tá? E a partir de janeiro desse ano ele passa a ser o hospital de referência, né, dentro do município, tá? Porque antes a gente tinha dentro do município um hospital de campanha, né, tá? A gente já chegou a ter 2 ou 3 hospitais de campanha também, porém, esses hospitais, né, eram aquelas instalações provisórias, né, e com o advento do início da gestão atual, o, o hospital ele passa a atender, né, cerca de 1/3 das demandas de internações de todo o estado do Rio de Janeiro, tá? Isso é muito importante ser pontuado, porque ao mesmo tempo que a gente atende 1/3 da população que necessita de internação, a gente tem um panorama de leitos de CTI muito grande, né? Hoje a gente conta com 225 leitos de CTI e 195 leitos de enfermaria. Então, hoje a gente a gente tem o hospital que tem o maior número de leitos exclusivamente destinados à COVID, né? E, consequentemente, a maior UTI de COVID do país, tá? Agora, como que se deu essa transformação, tá? Essa transformação, ela passou por várias etapas, tá? Então, eu vou explicar um pouco, né, de como que a gente conseguiu transformar o hospital e potencializar ele, né, para chegar na sua capacidade operacional máxima a partir do momento que a gente assume essa gestão em 1º de janeiro de 2021. Tá? Alguns pontos estratégicos a gente teve que observar, tá? Para que a gente pudesse estar construindo esse panorama com essa transformação e com essa capacidade operacional que é muito complexa. Tá? Se a gente pensa no hospital de 420 leitos, a gente já pensa numa complexidade grande. Se a gente pensa no hospital de 420 leitos totalmente destinados à COVID, essa complexidade é maior ainda. E se a gente pensa que desses 420 leitos, 225 são leitos de UTI, então esse panorama fica muito mais difícil de ser trabalhado. Tá?
como eu disse antes, o hospital ele ofertava diversos outros serviços, tá? A primeira coisa que precisou ser feita, né, e isso já aconteceu no ano de 2020, foi a reorganização de diversos setores, tá? E o referenciamento dos serviços assistenciais que existiam dentro do hospital para que ele pudesse ser 100% COVID, tá? Então, a gente tinha maternidade, a gente tinha a parte de bloco cirúrgico, a gente tinha vários serviços que precisavam ser redirecionados para é, para outras para outros hospitais com esse perfil, né, específico desses serviços que existiam no Ronaldo Gazola, tá? Só que, à medida que a gente transfere esses serviços, a gente tem que pensar também na estrutura física do hospital. E essa estrutura física, ela era muito específica para comportar aquilo que existia nele, né? A gente tinha uma maternidade, a gente tinha os blocos, a gente tinha salas de blocos cirúrgicos, a maior parte do hospital era de enfermarias, e a gente precisava pensar que a gente tinha que ter leitos de CTI, né? A maior parte, a maior necessidade que a rede tinha era de leitos de CTI, né? Então, a gente tinha que pensar em como adequar esses espaços e pensando também que a gente tinha que ter uma adequação que respeitasse minimamente as normas da RDC para que a gente pudesse abrir leitos de CTI. Normas essas que incluíam várias questões, como a questão de espaçamento entre leitos, né? A gente tinha que ter uma estrutura para estar realizando, né, serviço de hemodiálise, enfim. Essa adequação estrutural, ela tinha que ser feita sem maiores intervenções, porque a gente não tinha condições, a gente não tinha tempo para fazer nada, né? E aí a gente pega o hospital já funcionando, né, em 1º de janeiro, com cerca de 260 leitos, tá? Só que isso era muito pouco, tá? A gente tinha uma necessidade de avançar muito nisso, tá? E avançar com o que a gente tinha. O hospital ele tinha uma vantagem que a estrutura física dele ela nos favoreceu muito, tá? Porque a gente tinha enfermarias, né, com que permitiram, né, a transformação de setores inteiros de enfermaria, tá, em setores inteiros de CTI, tá? É uma configuração, né, complicada a nível de dimensionamento de RH, a nível de operacionalização, tá? Mas por outro lado, ela permitiu que a gente conseguisse exatamente aquilo que a gente necessitava, que era abrir leitos de CTI com a qualidade que o paciente de COVID necessitava, tá? Além dessa questão, né, quando a gente fala de estrutura, a gente tem que falar da unidade como um todo e a gente tem que pensar também em outras questões. A gente tem que pensar em refrigeração, a gente tem que pensar em aporte elétrico, né? Então, isso tudo teve que ser pensado muito rapidamente, né? O hospital, ele nunca operou com uma capacidade, ele nunca chegou perto, né, de 50% antes da pandemia, ele nunca chegou perto de 50% da sua capacidade operacional total. Tá? E quando a gente pega com 260 leitos, a gente já encontra dificuldades a nível de refrigeração, da parte elétrica, e aí a gente começa a lotar o hospital e a gente começa a expandir leitos, e aí a gente percebe que a gente tem que adequar sistema de refrigeração, tem que adequar a parte elétrica, e isso tudo a gente tem que fazer com os leitos funcionando, com o hospital em plena capacidade. Então,
é um desafio a mais que a gente tinha que lidar e que a gente tem que lidar diariamente também, tá? Uma outra questão estratégica para essa transformação foi a questão de gestão de RH, tá? A questão da pandemia, ela escancarou muito o dimensionamento de RH necessário para uma UTI COVID, tá? Quando a gente pensa na RDC e a gente trabalha com aquele dimensionamento de um médico para 10 leitos, né? A gente percebe que na pandemia esse dimensionamento ele não é suficiente, tá? Porque quando a gente imagina uma UTI, a gente percebe que existe uma estratificação de gravidade dos pacientes. Na pandemia, né, os pacientes de COVID de CTI, é lógico que não estão todos entubados, entendeu? Porém, a gente percebe que a gravidade e a necessidade de intensificação desse cuidado é muito maior. Então, a gente tem que rever todo o dimensionamento de RH, inclusive dos leitos de enfermaria, tá? A enfermaria também ela passa a ser um ponto crítico na questão de gestão de RH, porque ela precisa de um dimensionamento que seria além do que uma enfermaria normal iria necessitar. Por quê? Porque o paciente da enfermaria, a gente percebe que ele se agrava numa velocidade muito grande e num espaço e sem muitos sinais prévios de agravamento, tá? Então, a gente intensifica o dimensionamento na enfermaria, intensifica o dimensionamento no CTI, alocando mais profissionais de todas as categorias para que esses profissionais recebessem uma assistência mais adequada e um cuidado mais intensivo, seja no CTI ou também na enfermaria. E aí a gente também tem que se deparar com uma questão crítica, que são os serviços, que são os insumos, que são os medicamentos. Então, tudo que o hospital tinha de serviços terceirizados, seja de limpeza, seja de hemodiálise, agência transfusional, né, serviço de imagem, tudo isso a gente tem que redimensionar, porque a gente percebe que o que a gente tinha não iria dar conta. E aí, o dimensionamento de insumos, de medicamentos, ele passa a ser gigantesco, porque o CTI, o paciente COVID em CTI, ele consome muito insumo, muito medicamento, o dripping do paciente que está entubado, ele é muito intenso e a gente tem que operacionalizar toda uma logística para que esse abastecimento aconteça, para que a gente não fique sem os itens essenciais para que esse cuidado seja feito, tá? Paralelamente a essas preocupações todas, a gente tem que reorganizar toda a questão de fluxos dentro do hospital e também protocolos assistenciais, tá? Os fluxos, logicamente, eles passam por uma transformação muito grande, só que isso também é otimizado a partir do momento que a gente trabalha com uma lógica que é 100% COVID. Então, eu não tenho dentro do hospital um leito que não seja leito COVID. Isso facilita muito, né, porque todos pensam em cima de uma única lógica, né? Todos os serviços são voltados para o mesmo perfil de paciente, que é o perfil de paciente COVID, e a gente consegue adequar fluxos de uma forma mais uniforme e que contemplem todos os setores, tá? Da mesma forma, os protocolos assistenciais, eles precisam ser revistos o tempo inteiro, porque a pandemia nos mostra que
as informações elas precisam ser atualizadas, porque novos estudos surgem, novas drogas são ofertadas como promissoras de alguma forma, né, no prognóstico. Então, o tempo inteiro, a gente vai adequando esse protocolo assistencial também, tá? E uma coisa que a gente percebe e que a gente sente necessidade desde o primeiro dia é a implantação de instrumentos de gestão que nos permitam uma análise dinâmica e longitudinal da assistência que está sendo feita. Então, a pandemia ela exige que a gente analise o dia a dia, que a gente analise a questão temporal dos nossos pacientes, das nossas internações, e a gente vai atrás desses instrumentos, a gente passa a construir instrumentos que vão nos auxiliar com esse panorama, e, a partir disso, a gente consegue fazer as adequações, né, semanalmente, diariamente, de acordo com aquilo que a gente vai observando no nosso painel de avaliação. Tá? Próximo. Próximo. Então, gente, o nosso desafio, né, ele começa na admissão do paciente, tá? A partir do momento que a gente é um hospital de referência de COVID, né, o nosso setor de admissão, ele ganha uma complexidade muito grande, tá? A gente tem um setor que é chamado de TRR, tá? Que é o time de resposta rápida. Nesse setor, esse setor é um setor adaptado, que não existia, tá? E esse setor, ele recebe todos os pacientes que chegam, tá, para internação, tá? O hospital, ele não tem emergência, a gente só recebe pacientes que vêm regulados pela plataforma unificada de regulação. Esses pacientes, eles chegam todos de ambulância, tá? São pacientes com perfil de enfermaria e CTI, e esse paciente, ele necessariamente, ele chega e vai para esse setor que chama TRR. Nesse setor, o paciente ele precisa ser estabilizado antes de subir para o seu leito de internação, tá? Esse setor ele tem uma função muito estratégica, tá? Nele a gente vai reavaliar o paciente a partir do histórico que ele traz, tá? A gente, pelo protocolo nosso, a gente faz o teste rápido de antígeno nos pacientes que não possuem confirmação por teste ainda, tá? A gente coleta também o swab de RT-PCR para 100% dos pacientes que dão entrada, e a gente tomografa todos os pacientes, tá? Então, ali a gente vai avaliar se esse paciente realmente é um paciente de perfil COVID, porque em muitos casos, né, em alguns casos, o paciente pode ser encaminhado de forma equivocada, até porque algumas unidades de emergência elas não possuem, né, uma complexidade que permita, né, tomografar um paciente, enfim. A gente reavalia esse paciente e ali a gente faz também uma adequação do perfil desse paciente. Muitas vezes um paciente vem regulado para a clínica médica, para a enfermaria, e quando a gente avalia ali nesse setor, esse paciente precisa de um leito de CTI. Então, a gente sobe o paciente não para o leito que ele foi regulado de enfermaria, mas a gente já sobe ele para um leito de CTI, tá? Ah, mas e se não tiver um leito de CTI? Se não tiver um leito de CTI, esse paciente fica no TRR, tá? Que é um setor grande, e nesse setor todos os leitos são preparados como leitos de CTI. Então, assim, a gente não vai subir um paciente que tem perfil de CTI para enfermaria,
tá? Mesmo se ele for regulado para enfermaria. Então, esse setor é um setor que a gente teve que montar, e cada dia que passa, a gente tem que ampliar esse setor de forma que ele fique mais robusto para receber esses pacientes, tá? Próximo. E aí a gente entra na lógica de organização da área assistencial, tá? A gente já tinha os CTIs tradicionais, tá? Que tem esse formato de ilha, tá? Esses CTIs, eles possuem, né, um campo de visualização dos pacientes muito otimizado, tá? Mas a gente sabe que, na situação que a gente está, isso não era suficiente, tá? O hospital, antes da pandemia, ele tinha 40 leitos de CTI, né? Agora ele está com 225 leitos. Então, esse CTI tradicional são ótimos, porém, eles não resolveriam a situação, tá? Próximo. Aí, o que a gente faz? A gente passa a transformar as alas de enfermaria em CTIs adaptados, tá? E aí, essas alas, elas são grandes, tá? E aí, a gente vai dividir essas alas em CTIs, né? Onde cada uma vai ter seu posto de enfermagem. Cada uma vai ter seu posto de enfermagem e cada uma também vai ter todo o dimensionamento que uma RDC exige e toda a parte de RH, a parte de equipamentos, tudo que um CTI realmente necessita, tá? Próximo. Nesse CTI adaptado, né, a gente tem 100% dos leitos, né, com respirador, tá? Os ventiladores estão em 100% dos leitos. Mesmo os nossos leitos de enfermaria são todos monitorizados, tá? Esses CTIs que são adaptados, eles têm, né, os setores de 4 em 4 leitos, né, que eram as antigas enfermarias de 4 em 4. E esse formato da enfermaria nos ajudou muito, porque não eram aquelas enfermarias abertas. Então, o dimensionamento permitia que a gente tivesse leito de CTI. E, a partir disso, a gente vai criando, né, esses leitos de CTI, e a gente tem a necessidade de ter um dimensionamento maior da equipe de enfermagem, porque a gente precisa de ter o técnico dentro dessa ilha com 4 pacientes e o técnico circulante também, tá? Próximo. Alguns outros setores do hospital a gente teve que criar e também dar uma capacidade operacional muito grande a eles, tá? Um desses setores é a comunicação familiar, tá? Uma das questões muito angustiantes da pandemia é a questão da falta de informação em relação, né, ao familiar que está internado, né? A gente percebia isso muito desde o primeiro dia, e o que a gente fez foi ampliar todo o setor de comunicação, tá? Então, a gente tem uma equipe de comunicação 24 horas por dia, tá? Essa comunicação, ela faz necessariamente uma ligação diária para cada família, para estar passando o boletim, né, as informações sobre o estado clínico do paciente, tá? A gente tem uma equipe de enfermagem que faz essa comunicação, a gente tem uma equipe médica também que compõe essa equipe de comunicação, tá? E a gente tem também uma central receptiva, tá? Essa central receptiva, ela funciona 24 horas, as famílias podem entrar em contato também e ali conseguir mais alguma informação em outro instante que não aquele
do boletim diário que a equipe repassa, tá? É lógico que a gente também a gente prioriza muitos pacientes de CTI, tá? As primeiras ligações que são feitas são para as famílias de pacientes de CTI, porque o paciente de enfermaria ele pode ficar com o celular, tá? E então a gente dá uma prioridade para os pacientes de CTI inicialmente, mas todos os pacientes, a família de todos os pacientes recebem essa ligação, tá? Próximo. Uma coisa que funcionou muito e que otimizou muito a questão da qualificação da assistência foi a implantação dos rounds, tanto no CTI quanto nas alas de enfermaria, tá? Então, esses rounds, eles são multiprofissionais, tá? A equipe faz o round à beira-leito, discutindo todos os casos, tá? E isso otimizou muito a questão da qualidade assistencial, da rotatividade, né, de leitos, da adequação de perfil do paciente e, consequentemente, das altas. Próximo. A gente criou o painel de análise de indicadores, tá? A gente tem esse painel que a gente fica monitorando o dia inteiro, tá? Esse painel, ele mostra os indicadores assistenciais, ele mostra a dinâmica de internações, a dinâmica da nossa taxa de ocupação, o perfil dos nossos pacientes, e isso nos ajuda muito a gerenciar esse quantitativo imenso de pacientes internados e de entradas e saídas também, tá? Próximo. Isso aqui, gente, é para mostrar um pouco, né, do comportamento, tá, do hospital ao longo da pandemia. Se a gente pega, né, o início da pandemia, a gente percebe que o hospital ele opera com menos de 200 leitos, tá? E a gente chega em janeiro e a gente já sobe isso para mais de 250 leitos, tá? A gente tem uma queda em fevereiro que corresponde à queda do número de casos mesmo, tá? Só que quando a gente pega o mês de março, a gente já começa março numa crescente de casos, tá? E a gente já atinge quase o nosso patamar máximo de pacientes internados ao mesmo tempo, foi de 402 pacientes internados ao mesmo tempo, tá? Ah, mas por que não atinge os 420? Existe aquela lógica do paciente que está em trânsito, tá? A gente oferece né, 95% dos nossos leitos, só que a gente tem, né, 5% de leitos que ficam de retaguarda, tá, para giro interno, só que mesmo assim a gente tem o paciente que fica em trânsito. Então, assim, a chegada do paciente acaba sendo um fator que atrasa, né, a ocupação máxima do hospital, tá? Próximo. E aí a gente vê a taxa de ocupação global, tá, aumentando muito nesse mês de março, tá, e o hospital se aproximando aí da sua taxa de 100% de ocupação. A gente tem 100% de leitos disponíveis, a gente não tem leito impedido, tá? Só que a gente tem essa questão que é o trânsito do paciente, tá? Então, essa semana a gente está aí em torno de 90% da taxa de ocupação. Aliás, a gente chegou a bater 94% da taxa de ocupação essa semana, tá? Próximo. Um dado interessante também, gente, é o tempo de permanência que a gente vai observar, tá? A gente observa que
em meados de junho, a gente tinha um tempo de permanência gigante, de quase 28 dias do paciente internado no hospital por Covid, tá? A partir de janeiro, a gente começa a diminuir esse tempo de permanência, tá? De modo que agora, em abril, a gente está com uma média de dias de permanência entre 6 e 7 dias, tá? Essa média de tempo de permanência não é porque os pacientes estão indo a óbito, não, tá? É lógico que o óbito ele é um fator determinante de tempo de permanência, porém, a nossa taxa de mortalidade global ela tem diminuído também, tá? Então, porém, a gente está dando muita alta. Então, as otimizações que a gente fez dentro do processo de trabalho e em questões da ampliação de CTI e também da revisão do protocolo clínico, com a indicação do momento adequado do paciente ir para o CTI, tá? E várias outras questões também, elas contribuíram muito para a diminuição do tempo de permanência, tá? Próximo. Uma coisa interessante, gente, em relação ao período atual, é que a gente percebe hoje, tá, que a faixa etária que mais está, que cresceu mais a internação foi dos pacientes de 40 a 59 anos, tá? E, paralelamente, né, a gente percebeu uma estabilização da internação dos pacientes na faixa etária de 80 anos acima, tá? Isso foi um movimento que aconteceu depois da vacinação, tá? E essa faixa se estabilizou. As outras faixas aumentaram, mas a que foi mais expressivo foi de 40 a 59 anos. Próximo. E aqui a gente percebe como o hospital mudou o perfil dele a partir de janeiro, tá? A partir do momento que a gente opera na capacidade máxima do hospital, a gente admite muito mais pacientes. Então, no mês de janeiro, a gente percebe aqui que a gente admitiu 813 pacientes, aí teve uma queda em fevereiro, tá? Que foi proporcional à redução do número de casos mesmo, tá? E a gente, em março, a gente já bate um pico de 1.115 pacientes admitidos, tá? Agora, em abril, né, até o dia de hoje, a gente está com 1.003 pacientes admitidos. Se a gente seguir, né, nessa velocidade que a gente está, a estimativa nossa é que a gente chega a cerca de 1.300 a 1.400 pacientes internados, tá? Próximo. A questão dos pacientes admitidos, é muito interessante a gente avaliar a faixa etária desses pacientes, né? A gente percebe essa estabilização e a diminuição da faixa etária acima de 80 anos, tá? E um aumento expressivo, né, da faixa etária de 40 a 59 anos, tá? Próximo. Aí que entra a parte da operacionalização de um hospital que admite muito paciente, tá? Se a gente vê aqui, a gente tem picos em alguns dias onde a gente admite 65 pacientes em um dia. Isso é uma operação muito complexa. Isso envolve 65 ambulâncias sendo adentrando, então 65 pacientes no setor de admissão ao longo de 24 horas, 65 internações nos setores, tanto de CTI quanto de enfermaria. Então, é uma operação muito complexa e envolve os diversos setores da assistência, tá? E da parte de gestão também. Próximo.
As admissões por faixa etária, né, a gente percebe claramente, né, o que eu tinha dito, a faixa etária de 40 a 59 anos, tá? Que ela tem uma subida muito brusca, né, a partir de fevereiro, e ela segue num patamar muito alto de março a abril, e, consequentemente, as faixas etárias que se vacinaram, elas estão caindo, tá? Que é de 80 anos, que são os pacientes acima de 80 anos. Próximo. E, ao mesmo tempo que a gente interna muito, a gente dá muita alta também, a gente passa a dar muita alta. E isso é muito importante e muito gratificante, tá? Uma das coisas que anima muito a equipe, que dá uma motivação muito grande, mesmo com o desgaste, né, de um ano de pandemia e de um período da pandemia que está sendo muito mais intenso, muito mais que está exigindo muito mais da equipe do que, né, aquele início da pandemia. A gente está dando muita alta, a gente está tendo muito giro e, consequentemente, à medida que a gente dá alta, a gente vai ajudando muito a rede também. Próximo. Tá, isso aqui são as altas, tá? A gente tem dias também que a gente tem, ao mesmo tempo que a gente interna 65 pacientes, a gente dá alta para 50, para 60. Então, assim, a gente tem que operacionalizar muitas entradas e muitas saídas, tá? Próximo. A gente passa também a dar alta por transferência, tá, gente? A gente estabeleceu um corte de 21 dias, tá? Para a gente dar alta para o paciente para um leito não COVID, tá? Porém, a gente não tem leito não COVID dentro do Hospital Ronaldo Gazola. Então, esses pacientes são transferidos para outras unidades da rede. Esse volume não é muito grande, mas a gente transfere esse paciente a partir... Se ele completa 21 dias, a gente considera, né, que esse paciente não é um paciente mais COVID, tá? A gente poderia estar considerando antes? Sim, tá? A gente poderia. Só que ali dentro ele tem um cuidado muito específico e muito intensivo em relação à doença. Então, a gente estabeleceu que 21 dias seria o período para essa transferência acontecer. Próximo. E aí a gente pensa, a gente avalia a taxa de mortalidade, tá, gente? Se a gente pegar a taxa de mortalidade global, ela já chegou a 52%, tá? E gradativamente, né, a partir de janeiro, a gente consegue diminuir essa taxa, chegando a 38% em março, tá? Esse mês a gente está com 39,6%. A gente acredita que essa taxa venha a cair e se aproximar do 38%, tá? Em função dos últimos dias, a gente está percebendo, né, que a gente pode chegar a próximo de 38,5% de mortalidade global, tá? Isso é muito importante porque um ponto percentual representa muita coisa, tá? Então, essa análise para a gente da mortalidade global, da mortalidade de CTI, de enfermaria, ela é muito importante, porque a gente aumentou muito o leito de CTI, tá? A gente aumentou muito o volume de pacientes graves, e mesmo assim a gente conseguiu diminuir a taxa de mortalidade. Então, isso é um dado muito significativo. Você aumentar a complexidade do hospital, aumentar a complexidade dos seus leitos, né, para leitos de CTI, e mesmo assim conseguir diminuir a taxa de mortalidade, tá? Próximo. E um dado mais importante ainda, gente, morte em enfermaria é uma coisa que a gente tem que correr atrás para entender o porquê que está acontecendo e fazer o máximo possível para que não aconteça, tá? Um dos dados mais exitosos que a gente tem é a diminuição
muito significativa da mortalidade hospitalar em enfermaria, tá? A gente pega a gestão com 2,7%, a gente consegue cair em fevereiro para 0,88, 0,6 em março, e agora a gente está com 0,1, tá? Nesse mês de abril, mesmo com aquele quantitativo tão grande de pacientes internados, a gente só teve um único óbito em enfermaria. Isso é um dado muito importante porque o cuidado da enfermaria, do paciente na enfermaria, foi intensificado e o protocolo também de transferência desse paciente para o CTI, ele está sendo muito rígido. Então, os sinais de agravamento estão sendo muito respeitados e a gente está transferindo esse paciente no momento certo para que ele tenha um cuidado adequado no CTI e que ele receba uma maior intensificação ainda. Próximo. E quando a gente vai ver os óbitos por faixa etária, a gente percebe claramente que a faixa etária já vacinada, ela está morrendo menos, tá? E uma crescente, tá? Nítida na faixa etária de 40 a 59 anos. Então, hoje, percentualmente, quem mais está morrendo são os pacientes na faixa etária de 40 a 59 anos. Do total de pacientes internados, os que mais morrem estão na faixa de 40 a 59 anos, tá? E a diminuição maior que a gente tem é da faixa que já foi vacinada, tá? Os acima de 80 anos, tá? A gente ainda não tem um reflexo significativo da faixa de 70 a mais, tá? 70 a 79, mas 80 acima a gente tem. Próximo. E isso é o que eu estava falando, gente. A alta do paciente, ela é um momento muito significativo para toda a equipe, entendeu? Então, assim, a gente trabalha com intensificando essa questão da aproximação do paciente internado com a família, já que ele não pode receber visitas, tá? A gente tem um protocolo de visita virtual também, onde o paciente, a gente faz vídeos do paciente se comunicando com a sua família, da família se comunicando com o paciente, mas esse momento de reencontro, né, do paciente que tem alta com a família, ele é sempre muito festejado, enfim, uma emoção muito grande para a família e para a equipe toda, tá? Respondendo o Matheus aqui, acho que eu já disse um pouco sobre essa questão, o quanto influencia essas adaptações no prognóstico positivo ou negativo do paciente. Sendo um pouco mais direto, até que ponto essas limitações e dificuldades em manter os pacientes em um leito estritamente de UTI ou em outros setores influenciam em suas recuperações. A gente faz essa análise, Matheus, a partir da comparação entre da mortalidade em cada CTI, tá? Então, a gente analisa, né, a gente faz uma análise individualizada de CTIs, tá? E a gente não percebe alterações significativas nem na taxa de mortalidade, nem no giro do paciente de CTI para o giro de um CTI tradicional para um CTI adaptado. Tá? É lógico que no CTI adaptado, a gente tem uma maior dificuldade de operacionalizar, a gente tem uma equipe que precisa de um quantitativo maior, enfim, é uma dinâmica diferente, porém, em termos de resultado, de prognóstico, né, de mortalidade, a gente não tem essa variação, tá? Graças a Deus, isso aí a estrutura do hospital, ela permitiu que a gente conseguisse ter um resultado positivo mesmo com essas adequações, tá? É isso, gente. A princípio, o objetivo era esse, de estar passando um pouco de como funciona, tá, a dinâmica de um hospital 100% Covid, tá? E a gente não está falando
né, de qualquer hospital. A gente está falando do maior hospital de Covid do país, tá? Que tem o maior número de leitos exclusivamente Covid do país, tá? E o objetivo era explicar um pouco, né, de como foi essa transformação, de como que é operacionalizar isso tudo, de como que a gente necessita, né, de trabalhar a questão da gestão em cima de indicadores, tá? Como que a gente necessita pensar o funcionamento do hospital, o funcionamento da assistência, fechar os protocolos, entendeu? Então, o objetivo foi estar repassando um pouco disso, tá? Muito obrigado, professor Roberto Rangel, pela sua ministração de aula. Realmente a gente pode perceber o quanto o Hospital Ronaldo Gazola avançou nos últimos anos com essa nova gestão, né? Nesse momento a gente abre para discussão. Quem quiser fazer alguma pergunta pelo chat ou abrir seu microfone para poder fazer a pergunta diretamente para o nosso convidado, a gente vai abrir agora para essa discussão. Quem tiver alguma pergunta pode fazê-la. A Rejane coloca aqui muito interessante toda essa readequação para poder assumir esses pacientes. Ele agradece por ter compartilhado a sua experiência. Quem tiver mais alguma dúvida, pode escrever pelo chat ou abrir seu microfone. Ana Luísa deve estar no Parque Madureira essa hora. Gente, uma coisa interessante, não sei se alguém tem a curiosidade em saber se a gente está tendo, né, internações ou óbitos de pacientes vacinados. Isso é uma coisa que a gente é questionado sempre, né? Se a gente está tendo, né, internações e óbitos de pacientes que tomaram as 2 doses da vacina, porque isso desperta muita curiosidade para saber da efetividade, tá? Da vacinação. E, assim, a gente tem sim, tá, gente? O quantitativo não é grande, tá? Mas a gente tem pacientes que estão internados, que tomaram a 2ª dose, tá? Que completaram o ciclo vacinal com o espaço, né, temporal, tá? E como a nossa amostra é muito grande, entendeu? É, é, a gente está iniciando um estudo agora junto com a Fiocruz, tá? Para a gente analisar qual a variante, se esse paciente internado está com a variante ou se e até que ponto, né, a vacinação dele deu a cobertura vacinal ou não, enfim. A gente está iniciando um estudo agora para estar pegando, né, especificamente esses pacientes que completaram o ciclo vacinal e que foram internados e diagnosticados pela COVID, tá? E aí a gente está iniciando esse estudo agora, a gente já tem isso tabulado em termos de quantitativo, tá? Agora a gente vai adentrar para entender, né, se esse paciente especificamente estava com a variante, se ele não estava, né, enfim, a gente, qual a vacina ele tomou, tá? Então a gente já tabulou isso, agora a gente vai para a parte mais do genoma mesmo, para estar vendo especificamente, tá? Qual a variante que esse paciente tem, tá? Matheus está perguntando aqui pelo chat até que ponto a vacinação influencia na mutação barra variação do COVID em pacientes infectados pós-vacina ou reinfectado após a vacinação. Até que ponto a vacinação influencia na mutação?
Na mutação, variação do Covid em pacientes infectados. Não entendi. Vamos lá. Até que Opa, ponto... tá me ouvindo aí, professor? Estou ouvindo. Então, vamos lá. Pergunta um pouquinho difícil, né? Eu queria saber aí da sua vivência, ou até por estudo ou conhecimento de evidência científica, né? Até que ponto essa vacinação que está sendo realizada agora em massa, ela pode influenciar na mutação dessa cepa, né? Das cepas do Covid, né? Não sei se é uma pergunta que ela é bem aberta, né? É um pouco difícil, mas queria saber do seu entendimento aí, ou se existe alguma evidência abordando isso, né? Até que ponto a vacinação ela influencia, né, na diferenciação dos genomas desse vírus. Acho que deu para entender um pouquinho. Então, Matheus, deu. A gente ainda não tem condições de responder isso, entendeu? A gente está indo atrás nesse momento, né, para identificar se os pacientes que estão sendo infectados pós-vacina, né, qual a variante que eles possuem, tá? Para identificar, para analisar se aquela vacinação foi efetiva, tá? Ou se essa variante não está não teve a cobertura vacinal que se esperava, tá? Então, assim, dizer que especificamente sobre a influência da vacinação sobre a variante, a gente não tem condições de responder isso, tá? A gente sabe que os pacientes, mesmo vacinados, isso a gente já sabia, tá? Que a vacinação ela não iria impedir a doença, tá? Iria impedir as suas formas graves e tal. Isso a gente já sabia, tá? Porém, o que a gente está percebendo é que a gente precisa entender, né, por que essas pessoas que se vacinaram estão com formas graves, tá? Porque isso não está se restringindo, né, à população mais idosa, que você espera uma resposta imunológica, né, mais complicada, mais difícil, né, que o organismo não reage tão bem, né, mesmo com um quadro leve e tal. A gente percebe que existem casos onde a população, né, por exemplo, os profissionais de saúde, a gente tem casos de profissional de saúde que se vacinou com as duas doses, que teve o período completo do ciclo vacinal, que pegou a doença que foi a óbito, entendeu? Agora, isso é quantitativamente expressivo? Não é, tá? Eu vou te falar que não é quantitativamente expressivo. Só que, qualitativamente, a gente tem que ir atrás disso para entender o porquê que isso está acontecendo. Agora, o que chama a atenção mesmo, né, é essa população de 40 a 59 anos que aumentou muito o percentual de mortalidade e de internação nessa faixa etária, tá? Isso aí, quando a gente analisa, a gente percebe que a gravidade nessa faixa etária aumentou, e isso não tem a ver também com o fato de que ela não foi vacinada, porque antes ela também não era vacinada, só que ela não tinha um percentual tão grande de mortes, entendeu? Então, assim, essa faixa etária está nos chamando muita atenção. Uma outra questão que chama muita atenção relativo às comorbidades. Hoje, com certeza, a gente vai perceber, né, que a principal comorbidade associada ao desfecho negativo dos pacientes é a obesidade, tá? Dentro do hospital, isso fica muito claro, tá? A questão da obesidade, ela é muito determinante, tá, no prognóstico negativo do paciente que está internado em estado grave de COVID, tá? Maravilha. Mais alguma pergunta, pessoal? Então é isso. Professor Roberto Rangel, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar com a gente nesse final de seminários avançados.
Gostaria que, neste momento, você fizesse as suas considerações finais para a gente estar encerrando a aula. Gente, eu gostaria de agradecer, tá, a participação de todos, tá? E eu acho o seguinte, a gente tem que ter um olhar diferenciado para esse momento da pandemia, tá? É um momento diferente, tá? A gente hoje estava discutindo um pouco disso, porque a gente vê o paciente de COVID hoje, tá? Quando a gente analisa, né, o perfil clínico dele, a própria tomografia dele, a gente às vezes dá a sensação de que a gente está tratando uma doença nova, entendeu? Então, assim, a gente tem que aprofundar nos estudos dessa variante, entendeu? Porque além de ser mais grave, a gente está percebendo um panorama clínico muito diferente também, tá? Então, assim, e a gente sabe que essa faixa etária de 40 a 59 anos, ela vai demorar um pouco a se vacinar. A gente está tendo muita morte abaixo de 30 anos também. Então, assim, eu acho que enquanto atenção primária, que eu sei que o grupo faz parte, eu também, eu sou médico de família, de formação também, eu acho que a gente tem que intensificar a questão, né, né, dos cuidados, né, da população em relação à questão de distanciamento social, em relação às precauções todas que a pandemia exige, entendeu? Porque o que às vezes a gente sente aqui, esse descuido meio que está meio a pandemia, as pessoas, por mais que estejam, né, vivenciando isso com mortes, com tragédias familiares e tudo, a gente percebe que às vezes as pessoas estão meio que acostumadas com isso. E a gente está num momento muito crítico, entendeu? A gente está num momento totalmente diferente dessa pandemia, tá? E esse momento assusta muito, tá? E uma coisa muito importante é a gente, enquanto atenção primária, a gente observar o momento certo de internar esse paciente. Tá? A gente não pode perder esse momento da internação. Hoje, os pacientes eles estão se agravando muito mais rápido e o óbito está acontecendo com um período de internação muito menor do que antes. Então, identificar o momento certo para internar esse paciente é fundamental. E isso, a atenção primária, ela faz com muita precisão, porque ela conhece esse paciente, ela faz o acompanhamento, ela faz a coordenação do cuidado desse paciente. Então, ninguém melhor do que o profissional da atenção primária para estar dando esse norte do momento exato dessa internação. Porque a gente sabe que as emergências, o paciente chega na emergência já em um estado que muitas vezes é um estado que é muito crítico, entendeu? E quando a gente está acompanhando esse paciente, quando a gente tem essa visão longitudinal, né, esse tratamento coordenado, esse acompanhamento, a gente consegue identificar o momento certo que esse paciente precisa de uma internação. E isso é um fator muito importante no desfecho positivo da doença. Tá bom, gente? É isso. Estou à disposição. Quem tiver alguma dúvida depois pode entrar em contato comigo. Enfim, gente, um grande abraço a todos, tá?